Olá pessoal, de volta com o Examecast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Tudo Carlinhos. bem? Tudo bem. Ricardo, a gente traz mais um convidado aqui. Ilustre, Tudo bom? ilustre, Né? ilustre. Mais uma vez, chefe do Ministério Público, né? Promotor Leandro Araújo. Como é que você tá? Tudo bem? Procurador. Carlos, Procurador. Procurador-geral, É. E aí eu já começo com... A gente sempre aqui, eu começo com a provocação e depois eu passo aqui para o Ricardo. Para abrandar. Eu Pra abrando, abrandar. eles batem, eu abrando. A minha provocação é bem simples. Existe uma crítica, e eu já ouvi essa crítica de algumas pessoas, de que o Ministério Público em Alagoas, eu estou falando em Alagoas porque ele tem uma proximidade maior do poder do que da população. Você acha essa crítica justa, injusta? O que é que você poderia falar sobre isso? Eu diria o seguinte, na verdade, talvez a gente precise estabelecer alguns aspectos conceituais, né? Eu entendo que, na verdade, assim, quando você mantém o diálogo com as instituições, no sentido de construir aquilo que eu penso hoje já um pouco mais maduro, que eu denomino de princípio da lealdade institucional, isso a população precisa entender. Porque é inadmissível que o Ministério Público, como órgão da estrutura de Estado, não mantenha um modelo dialogal, seja com o Poder Executivo, seja com o Poder Legislativo, seja com o Poder Judiciário, seja com o Tribunal de Contas. Lembrando que a harmonia não é submissão, né? Isso, ou seja, na verdade é você estabelecer um diálogo de natureza institucional, fazendo com que, na realidade, a gente possa dialogar de forma transparente. Eu acho que quando você coloca a transparência como elemento fundamental, a sociedade precisa ter essa consciência, até porque talvez do ponto de vista conceitual, as pessoas precisam entender que o Estado, para funcionar, ele necessita, por exemplo, dessa convivência, como o Ricardo colocou, né? Precisa dessa harmonia, mas sem subserviência. Por quê? Porque, historicamente, se a gente for buscar a estrutura de Estado, nós vamos observar que a gente construiu, e demorou muito para construir isso, que era o princípio da reserva do Parlamento. Se você não entender isso do ponto de vista conceitual, você pode confundir isso. Mas eu até diria que, na verdade, o MP de Alagoas, observo, porque às vezes a gente precisa entender que o MP não é o procurador-geral ou quem está eventualmente na chefia da instituição, mas entender que ele tem uma divisão, seja no primeiro grau ou no segundo grau, que todas as promotorias têm autonomia, independência funcional e, consequentemente, independe de quem esteja na chefia, são inamovíveis. Portanto, a meu ver, talvez se a gente ampliar esse debate, mostrando à população esse cenário de natureza conceitual, a população deve entender. Mas eu acho, e aqui estou com o Ricardo, e até aproveito, já devia ter feito isso no início, para cumprimentá-lo, a ele e a você, e dizer da satisfação de estar sendo novamente entrevistado por você. Eu comecei... Muito tempo, né? Comecei muito jovem, sendo entrevistado pelo Ricardo, tenho o maior respeito por ele, por você, Carlos. Mas para dizer o seguinte, é bom quando você está diante, né, de uma interlocução, né, com jornalistas que têm essa capacidade de provocar, interagir, mostrar, e a gente talvez com isso consiga passar para a população de que maneira ela precisa compreender o MP. Mas, doutor Leandro, veja só, eu compreendo absolutamente o seu raciocínio, eu acho correto, né? A relação institucional, ela é inevitável, mas eu entendo também essa provocação do Carlinhos. Houve um momento de um maior protagonismo do Ministério Público, que foi se perdendo nos últimos anos, né? Enfim, por razões várias, inclusive essa proximidade excessiva, às vezes, me parece, com os outros poderes. E o que acontece? Cria uma frustração grande nas pessoas. Eu, por exemplo, recebo muita provocação, né, de leitores, quando alguma matéria que eu cito o Ministério Público, mas o Ministério Público aqui em Alagoas e nada é a mesma coisa. Eu não concordo, nem que seja nada. Agora, já foi mais do que é. Aquele momento era de exibição excessiva, de voluntarismo até, quando o Ministério Público foi mais agressivo, digamos assim, e hoje ele está buscando um caminho mais tranquilo? Na verdade, até é importante essa colocação para entender como o MP vem se apresentando em espaço e tempo da história do Estado brasileiro. Eu acho que, na realidade, houve um momento que o Ministério Público era intensamente demandista. Isso é inquestionável, indiscutivelmente, no cenário brasileiro como um todo, seja aqui em Alagoas, em qualquer contexto, a ótica de atuação nossa era a demanda. Portanto, era um processo de judicialização. Ocorre, se a gente fizer um recorte histórico, nós vamos observar que nos últimos anos, eu diria até nos últimos 10 ou 15 anos, mas para ficar um recorte mais próximo, eu diria que nos últimos 8 anos, a gente teve uma mudança expressiva na legislação brasileira. Portanto, talvez essa não percepção de ação demandista por parte do MP resulte de alguns institutos que foram colocados dentro do sistema normativo, como, por exemplo, a NPP,
a NPC, que se entendeu que em determinado momento era muito mais viável você criar instrumentos de solução consensual sem que isso se represente não responsabilização dos atores, mas sem aquela atuação, ou em tese, ou seja, muito mais intensa. Por quê? Porque se observou que eu posso alcançar determinadas respostas sem que eu tenha que demandar. Um exemplo, imaginemos assim, políticas públicas essenciais voltadas à consolidação dos direitos fundamentais. Imaginemos educação, saúde, infraestrutura, emprego e renda. Meio ambiente. Qual era o passado do MP? Entra com ação civil pública, né, seja ela de obrigação de fazer ou não fazer, ou responsabilidade de agente, leva 10, 15 anos para ter um resultado. Ou seja, no momento da propositura, você tinha necessariamente o reconhecimento imediato. É melhor imediato. você antecipar através de um acordo do que esperar o fim de uma demanda que tem um tempo insuportável. De maturação e que não teria essa resposta. Então, o que a gente percebeu? Quando a gente diz agente, me refiro ao MP. Né? A gente, portanto, trabalhou naquilo que eu chamo de dinâmica dos poderes estatais para ter uma alteração legislativa a permitir isso. Isso se efetivou. Mais que isso, o próprio Conselho Nacional do MP, a gente havia falado anteriormente, ou seja, ele também entendeu isso e fez com que se implantasse no Brasil inteiro uma política voltada à atuação de natureza consensual por parte do MP. E isso fica claro que a gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente pode entender que determinada política pública ela pode ser submetida à correção mesmo durante a implantação. Porque se a gente parar para refletir um pouquinho... Diz passagem, isso não é nem muito bem visto, né, por parte do judiciário, que prefere que a demanda vá para lá, né, que não seja resolvida. Mas eu acho, se me permite, isso pode funcionar, e funciona bem, assim me parece, em algumas áreas. Mas, por exemplo, na área criminal específica, que é a grande expectativa da população, né, de corrupção, por exemplo, o Ministério Público tirou o pé. Talvez a gente precise entender o seguinte, até mesmo nessa linha que você falou, por exemplo, hoje a gente ampliou um instituto, né, que talvez não tenha sido ainda percebido por todos, que é chamado ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. E a gente observa que ficou excluído exatamente o crime violento, o crime que intensa ameaça. Imagine você que até mesmo nos crimes contra a administração pública, esse fenômeno hoje pode ser utilizado. E de que maneira é utilizado? Ele é utilizado mediante um acordo de não persecução penal, onde você estabelece determinadas condições, dentre elas talvez aquela que a população mais entenda necessária, que é a reparação do dano causado. Ou seja, a maneira pela qual você antecipa, inclusive, o dano causado ao Estado, de maneira tal que você consegue fazer com que o erário, né, tenha exatamente a devolução. Tanta verdade que, se a gente observar aqui no Estado, ou e fora do Estado mesmo, né, quantas delações foram realizadas, quantos acordos de persecução penal foram efetivados, de que maneira isso se consolidou. Evidente que, talvez, eu concordo com vocês, essa alteração de cultura na população para compreender esse novo fenômeno. Porque você cria uma expectativa, cria também uma frustração. Isso, né? e na verdade antes você tinha, a ação foi proposta, em determinado momento você requeria uma prisão preventiva, a prisão preventiva era decretada, você tinha um período de duração dessa prisão preventiva, depois ela é revogada. Era só ação a punição era aquela naquele momento, né? Era a punição social, digamos assim. Aquele elemento temporal, em que você tinha, formava um conceito subjetivo daquele fenômeno, 6 meses depois ou anos depois, você não tinha um resultado concreto. Por quê? Porque você tinha a utilização dentro do sistema jurídico de um processo de controle para alcançar aquilo que a gente chama de justeza e certeza da decisão, onde você utilizava inúmeros recursos com demandas que chegavam até o Supremo Tribunal Federal, que tem situações que a gente observa aqui que tem 20 anos e a gente não tem resposta efetiva ainda. Você me permite, tem algumas questões aqui, inclusive, no nível local, e eu vi queixas, inclusive, de magistrados sobre isso, que às vezes o Ministério Público propunha, né, a ação, mas na hora da produção de provas, morria ali. Ou seja, não se acrescentava nada àquela denúncia inicial, como se não está resolvido ali, ou até por falta de esperança, digamos assim, de avanço na ação. Você concorda que isso aconteceu e pode ter acontecido e muito? Talvez eu diria sim. Eu acho que, na verdade, talvez o que se tinha era uma mora na própria prestação judicional, mora essa, de certo, também, não causada pelo órgão promovente da ação. Por quê? Porque quando você promove uma ação penal, você ali já delimita o elemento probatório.
porque por vezes a população imagina que a gente vai juntar a prova depois. O que pode ocorrer são provas derivadas, mas necessariamente quando você formula a denúncia, você tem que necessariamente fazer com que a sua denúncia seja acompanhada de um conjunto probatório mínimo a sustentar o que você está dizendo. E não seja apenas midiática, né? Isso. Porque aconteceu muitas vezes de ser midiática, e eu acho que esse seja o problema. Eu caí muito nessa. Enfim, caímos. É a história do espetáculo, você vai ali, e como existe uma carência, né, da população, um sentimento de injustiça generalizado, o Ministério Público passava a atuar em favor dessa justiça que imaginávamos presumida. E nem sempre avançava. Tem casos de denúncia de 400 denúncias e tal, contra uma pessoa, um ator político, e depois nada. E o que aconteceu? Nada. Desapareceu, sumiu, não teve mais seguimento. Isso gera essa frustração, né? E o descrédito. E na verdade, é interessante a colocação, porque talvez a gente perceba que, por vezes, aquela ação de natureza imediatista, ela tenha surtido o efeito necessário para ter uma compreensão da atuação do MP, e ninguém tenha observado que a atuação haveria de ter um cenário imediato. Não é? Porque, na verdade, você tem toda uma construção de uma instrução probatória para a obtenção de uma decisão. Imaginemos se obtém uma decisão no primeiro grau, essa decisão é submetida a recurso para o segundo grau, do segundo grau você pode ir ao STJ, dependendo da natureza da matéria, você pode ir até o Supremo Tribunal Federal, e existem, inclusive, aqui em Alagoas, ações, não propostas exclusivamente pelo MP, mas pelos outros ramos do MP, tá? MP Federal, ramos integrantes da União, que tem 20 e tantos anos, e a gente não encontra uma resposta ainda para aquela demanda que foi posta ali, inclusive na área ambiental. Né? E se percebeu de forma muito mais efetiva. Da Braskem, né? O pessoal optou pelo acordo por uma razão objetiva. Se fosse esperar com 30 anos. E mais, muito bem, você colocou sem prejuízo. Esse caso é até bom, porque a gente passa a entender um novo modelo de relação jurídica processual, que a gente chama de processo de natureza coletiva. Por quê? Você tem a possibilidade, que isso não era comum no passado, de você ter uma mutação no suporte fático. Ou seja, a situação fática que gerou naquele momento aquele acordo, ela é mutável. O que significa dizer que você retira a amarra do acordo. Ou seja, você modula sobre o manto daquele suporte fático. Mas se eu tenho uma alteração no suporte, é o que está ocorrendo. Eu não estou querendo dizer com isso que tenha sido o melhor dos acordos. Eu só estou dizendo que a população está percebendo agora que aquilo que foi firmado naquele momento, ou seja, considerando aquele tempo e o fundamento do que estava ali se apresentar, pelo surgimento de outro suporte fático, ele está sendo mutável. Imagine que a gente que... A realidade vai mudando, né? E eu lembro das aulas da gente de processo civil que dizia o seguinte, olha, uma vez identificada a causa de pedir, a parte citada, composta a relação, não há mais possibilidade de alteração. Veja que cenário nós vivíamos no passado. Isso por força da legislação brasileira. Hoje a gente percebe essa possibilidade, acho que inclusive tem levado uma melhor atuação do próprio Ministério Público Federal, da própria Defensoria Pública da União, e esses atores que foram envolvidos no primeiro momento, agora como litisconsorte facultativo, que é o MP estadual, que é a Defensoria Pública, vários atores em relação a esse fenômeno lamentável para o estado de Alagoas, e muita gente diz assim, uma tragédia anunciada, não tenho dúvida em relação a isso, mas a gente tem que considerar a ausência de legislação específica, há sim omissão histórica no que se refere a isso, claro que não há como a gente se deixar de reconhecer isso. Na conceituação geral, essa sua explicação, enfim, ela caberia naquele caso. É um caso específico, eu sei que é mais difícil para você comentar um caso específico, envolvendo Marcelo Vitor, Fernando Toledo e Luciano Amaral, que foi denunciado pelo então Procurador-Geral Alfredo Gaspar Mendonça, e nas vésperas, na iminência do julgamento pelo Tribunal de Justiça, o outro Procurador-Geral, Márcio Tenório, que hoje é desembargador, encaminhou uma outra denúncia, no caso, uma renúncia, né? A denúncia ao Tribunal de Justiça, dizendo que ela não se justificava. Aquilo é inusitado, não é não? Eu diria assim, como você colocou, é um caso específico, mas não tenho dificuldade assim de comentar. Não tenho. Fique à vontade. Porque, na verdade, assim, é necessário que a gente identifique qual o momento em que isso se manifestou. Né, e falar sobre a ótica da nossa normativa institucional. A gente, por ter independência funcional, não necessariamente o meu olhar seja condicionado ao do Ricardo e ao do Carlos. Eu confesso a você que eu não sei se o caso foi no momento de recebimento da peça acusatória. Não, ali já foi da iminência do julgamento, às vésperas
véspera do julgamento. Mas o julgamento foi em relação à admissão da peça acusatória ou com já a instrução, me parece, encaminhada. Eu acho que na verdade era no recebimento. Eu acho que na verdade tinha sido exercido o direito abertura, né? Isso, aquilo que a gente chama de juízo de admissibilidade de culpa, né? Que é juízo prévio, tem um nome até que a gente coloca assim, em sala de aula a gente fala juízo de prelibação, né? Complica. Não, na verdade é um juízo prévio de análise. Então, assim, é possível, é factível que um outro colega que esteja atuando entenda que falta aqueles elementos. Não assusta aquilo? Dentro do Ministério Público não causou impacto, não? Eu diria o seguinte, como eu não conheço o caso em si, assim, eu não conheço... Você conhece? Não, quando a gente diz assim que não conhece, e não conhece mesmo, por quê? Como a gente tem a delimitação do conjunto de atribuição, na verdade, assim, eu particularmente não me preocupo com o atuar do outro colega, mas eu posso dar um exemplo na linha que você falou, que se apresenta, não mudando o tema, mas já aconteceu comigo como promotor, de oferecer uma denúncia, imagine, por um crime contra a vida, ser substituído por um colega, o colega ao final entender que não havia elemento, pedir em pronúncia. Imagine você o retornar, ser intimado da decisão e recorrer. E o tribunal alterar a posição do colega anterior. Portanto, assim, são olhares subjetivos diversos, são autores diversos que a gente há de respeitar. Pelo menos é dessa forma que eu vejo, do ponto de vista técnico-jurídico, como compreender o fenômeno que foi levado a efeito por você. Veja só, tem uma questão que acho interessante. Logo depois da sua posse, antes dessa posse agora última, você ocupou interinamente, né, o cargo de procurador. 2 meses. 2 meses, né? Você disse numa solenidade que ficaria no Ministério Público até sua aposentadoria. E para mim isso foi um recado claro, eu achei interessante, inclusive ressaltei isso numa nota, porque é engraçado. Você tem dos últimos procuradores gerais, um virou secretário de segurança, embora depois tenha retornado, né, para o Ministério Público, o doutor Eduardo Tavares, depois o Alfredo Gaspar, que foi secretário de segurança, passou de novo pelo Ministério Público e hoje é deputado federal. E o Márcio Roberto, doutor Márcio Roberto, que hoje é desembargador. Aí assume o doutor Leandro e diz, eu vou ficar até os últimos dias da minha atividade. Foi um recado, diz, olha, isso aqui, essa é a minha casa e não me interessa fazer carreira em outra atividade? Na verdade, Ricardo, acho que excelente pergunta, né, para dizer o seguinte, talvez esse momento de ter retornado ao Ministério Público de Alagoas, precisamente 22 anos depois, seja talvez o reconhecimento da minha aderência ao Ministério Público. Se eu passei 22 anos, e obviamente assim, não fiquei afastado dos cargos do MP, eu fui corregedor 4 vezes do MP, talvez tenha na minha trajetória a sanção mais drástica, né, efetivada no ambiente do Ministério Público a um colega promotor, foi quando eu era corregedor, né, todos sabem do caso que o colega foi condenado há muitos anos, né, portanto assim, ter esse reconhecimento de ter sido corregedor 4 vezes, ter passado necessariamente 2 mandatos pela ouvidoria e voltar à chefia do MP, no momento em que você tem 2 novas gerações, o pessoal lá acha interessante quando eu digo assim, olha, talvez o êxito que eu tenha tido foi permitir o diálogo com as gerações existentes do MP. Eu hoje identifico o MP com 4 gerações distintas, a que me antecede, a minha subsequente e atual. Né? Se você tem essa capacidade de dialogar internamente com essas gerações e ter esse reconhecimento de uma candidatura única agora, não é? Desculpe, você acha que é bom uma candidatura única dentro do Ministério Público? Eu diria o seguinte, isso tem acontecido com frequência, né? Mas eu diria o seguinte, ter uma candidatura única não significa ter unanimidade. As pessoas confundem. Talvez a candidatura única represente a capacidade de dialogar com vários atores que teriam a mesma capacidade de concorrer como Leandro, ou seja, com as mesmas condições, com a mesma base intelectual, com tudo isso. E tanto é que, às vezes, eu digo sempre, é melhor você concorrer do que ser candidato único. Você não tem unanimidade. Que você tem foi a capacidade de aglutinar para um objetivo determinado, mas a tua responsabilidade é muito maior. É muito maior do que você ter uma disputa, porque as pessoas acreditam naquele projeto. Né? E acho que talvez o que tenha contribuído muito foi talvez um amadurecimento acadêmico. Eu aproveitei esse período de não ter chefiado o MP, ter tido, e o Ricardo recorda disso, acho que o Carlos também recorda, ter disputado em 2 mandatos subsequentes, não ter sido indicado pelos governantes da época, né? E acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida.
mas também tem enveredado, a exemplo de vocês que conservam esse reconhecimento na imprensa alagoana, tem investido talvez num aprimoramento intelectual, né, avançando para fazer um mestrado fora, um doutorado. Eu acho que isso talvez amadurece a gente. Você sai daquele ambiente único e exclusivo voltado à sua atividade fim, né, você traz uma formação acadêmica que permite você até mudar a forma de dialogar, você sai daquele cenário, né, obviamente também estudar, dialogar para necessariamente aprimorar a sua atuação como gestor. Aprender nunca é demais. E dizer o seguinte, às vezes uma coisa é você ser um bom procurador de justiça, um bom promotor de justiça. Outra coisa é você necessariamente trabalhar para também ser um bom administrador, né? Porque o procurador-geral é um administrador, e se ele não tiver essa visão... Gestor de gente, né? Agora eu vou aproveitar e fazer mais uma provocação dentro dessa temática. Deve-se, a expectativa, criar uma nova vaga do 5º Constitucional do Ministério Público. Em se confirmando, e é uma coisa que está pendente ainda, né, a aposentadoria compulsória do desembargador Austin Luiz. O senhor é votado, obviamente, né, como um candidato natural. O senhor quer ser desembargador? Eu diria que o meu compromisso é de concluir o mandato de 2 anos no MP de Alagoas. Eu espero, obviamente, né, concluir esse mandato e manter a minha trajetória no MP. Eu costumo dizer a todos lá no MP mesmo, coloco assim, que eu já não faço tão bem, tá certo, o que devo fazer em nome do MP. Como talvez, né, ser um julgador, apesar do promotor ser um julgador, né, portanto, assim, o meu compromisso, e foi um compromisso inclusive assumido durante o processo eleitoral no âmbito do MP, que na verdade era concluir o mandato de Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que é uma honra voltar à chefia do MP, espero que necessariamente... Então, nesse período agora, não há possibilidade de você entrar na disputa? Eu espero que os colegas que têm interesse, né, possam se habilitar e eu possa contribuir para a formação da lista sextupla. Procurador, eu queria fazer mais uma provocação também, né, nessa onda de provocações. Sobre a atuação do Ministério Público do Paraná na questão da Lava Jato, especificamente. Hoje, já com um afastamento histórico de tudo que aconteceu, já dá para se ter uma análise sobre, especificamente, como se comportou o Ministério Público do Paraná. Você acha que foi um comportamento adequado? Você acha que a Lava Jato foi importante? Quais erros você aponta? Eu começo pelo final da sua pergunta, dizendo o seguinte: eu acho que a Lava Jato tem um papel importante na história brasileira. Não tem como ninguém deixar de reconhecer isso. Agora, fico muito à vontade para falar sobre o antecedente da tua pergunta, porque sempre fui um crítico e continuarei sendo um crítico quando eu identifico em uma instituição imaginar que um conjunto de agentes possam ter um protagonismo exclusivo para mudar e transformar o Estado brasileiro, ou até mesmo algumas ações que afetam o Estado brasileiro. Sempre disse isso no ambiente interno do MP. Tive inclusive a oportunidade de participar da vinda de um dos protagonistas da Lava Jato aqui em Alagoas. Estava sentado na primeira fila e olhei para o colega, estava ao lado do colega e disse assim: isso me assusta. Me assusta porque você termina permitindo a formação de ilhas institucionais. E se o Ministério Público brasileiro imaginar que é possível transformar neste formato, o resultado é exatamente o que ocorreu. Você tem um período, né, aquilo de ascensão, depois você vê uma estabilidade, depois você vê um declínio que necessariamente gera um discreto na instituição. Desalento, isso, né? Portanto, eu acho que a gente tem que entender, a meu ver, né, posso até estar equivocado, mas eu acho que não tem espaço hoje, tá, para protagonismo individual de uma única instituição, e mais que isso, um protagonismo. Duas instituições. Se lembrar, eu vou até fazer uma pergunta sobre isso. Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, então, eles batiam uma bolinha, ficou muito evidente aquelas conversas que foram vazadas, né? Aquilo é normal, é comum. Um promotor, um procurador, no caso, um promotor com um juiz, está combinando, vamos vir fulano, Beltrano, para fazer avançar o processo. Aquilo é comum ou não? Eu diria isso é normal. Eu diria o seguinte: qualquer relação de natureza institucional,
todos nós, sem exceção, independentemente de ser do meio ou não, sabe que aquilo não é uma conduta, eu diria, razoavelmente aceitável. Né? Eu acho que, na verdade, o diálogo é perfeitamente factível, até mesmo com o advogado, não há nenhuma dificuldade em relação a isso, né? Mas de forma clara, transparente, fazendo com que o princípio da isonomia, da igualdade das partes estejam presentes. Eu acho que a população brasileira testemunhou, eu não tenho dúvida em relação a isso, que aquele formato de atuação não foi o melhor formato de atuação. A gente observa as consequências que nós temos no dia de hoje, mas também, voltando à colocação anterior, há de se observar que foi importante até para rever determinados conceitos da própria relação, né, estatal em relação ao setor público, setor privado. Isso ficou muito claro, isso não desconstrói o que efetivamente foi observável e comprovado. Ali que todo mundo sabia que acontecia, diga-se passagem, né, independentemente dos resultados, enfim, políticos, digamos assim. E um dado, às vezes aquilo que se fez, até uma colocação, uma comparação aqui no estado de Alagoas, né, é a maneira como você se apresenta, qual a finalidade que você deseja da sua atuação. Não foi diferente, né? A gente observa depois as escolhas que foram feitas, né? E são escolhas que, me parece, elas desconstroem aquilo que necessariamente demonstrava a responsabilidade dessas duas instituições. Mas eu não tenho como deixar de aplaudir, obviamente, o fenômeno, vou chamar pelo nome que ficou conhecido, Lava Jato, né? Mas eu acho que talvez dali lições devam ser tiradas para melhor orientar a atuação do Ministério Público Brasileiro, do Ministério Público de Alagoas, do Ministério Público de São Paulo, do Paraná, dizendo o seguinte: é possível sim a gente agir, é possível a gente combater, mas se a gente estabelecer uma modulação das nossas atribuições. Mas eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque dizia isso durante o processo. Pois é, você falou uma coisa que é extremamente interessante e importante ali, né? O caminho que eles tomaram, né? O Moro virou senador, aliás, antes virou ministro, né, do Bolsonaro. Terrível aquilo, né? Para as pessoas que de alguma forma acreditavam, enfim, que ele tinha melhor das intenções e no final das contas ficou parecendo que não era isso. E o Deltan Dallagnol virou deputado. Eu falei aqui em dois personagens e não estou discutindo a competência deles para os cargos. Eduardo Tavares e Alfredo Gaspar, que viraram secretário de Segurança. Para a instituição Ministério Público, isso é bom? Ou de alguma forma fica uma certa desconfiança? Olha, estão se preparando para sair. Eu diria, Ricardo, que na verdade é necessário até que a gente separe, né, os dois colegas que tiveram essa oportunidade. Separar no sentido de estabelecer um momento de ingresso na instituição. Eu acho que, por exemplo, Leandro, Eduardo, que a gente de um momento de ingresso na instituição, que a legislação permitia, né? Ou seja, a gente é numa geração anterior à Carta Constitucional de 88, onde esse movimento era quase que constante. Né? Se a gente observar de 88 até 88, vários secretários, nós tivemos o Antônio Arecibo, nós tivemos vários delegados de polícia, nós tivemos assim, durante o período anterior à Carta de 88, era comum, né? Ou seja, membro do Ministério Público se afastar para ser secretário de Estado, ser delegado de polícia, né? Até a legislação de 82, então assim, como eu digo sempre assim, o Ministério Público, a gente que está lá há muito tempo, eu que já estou há muito tempo, há 35 anos, e aí a gente é obrigado a estudar um pouquinho, né? É uma instituição assim que ela atuou em vários espaços do Estado, né? Então, em determinado momento, você tinha o Ministério Público, ou seja, diretamente vinculado ao Poder Executivo. Eu sou da geração em que necessariamente o meu ato de nomeação foi do ex-presidente Fernando Collor. Por quê? Porque quem nomeava era o governador de Estado, né? O Ministério Público não tinha autonomia financeira, não tinha autonomia orçamentária, né? Você tinha um Ministério Público na origem que você era promotor de justiça como estudante de direito, que era o fenômeno do adjunto de promotor. Zé Carlos falou, adjunto de promotor, você tinha, que era um cargo comissionado, o titular saía, você ficava, terminava seu curso. Imagine que cenário. A gente tinha um Ministério Público ainda, sob a ótica do Código da década de 40 do CPP, que a ausência de um promotor na audiência permitia que o juiz nomeasse um advogado para fazer as vezes do promotor. Quer dizer, é uma instituição que ela veio, né, ou seja, adaptando ao processo de transformação da própria sociedade. Foi vinculado ao Executivo, foi vinculado ao Legislativo, foi vinculado ao Judiciário, ganhou esse contorno na Carta Constitucional de 88. Né? E aí aquele momento assim, de ascensão do MP, né? E depois o crescimento, depois agora vamos começar, né? Como a gente modula isso. Arrumação, isso, perfeito. E o CNMP foi importante para isso.
Eu acho que em determinado momento, quando ele chegou, eu acho que havia quase com intervenção direta nos Ministérios Públicos dos Estados. Acho que com o controle externo, necessariamente você aprimora o controle interno, não significa que ele alcance a plenitude na sua forma de atuação, mas exige de você essa consolidação de aprimoramento, né? Você mantém esse sistema de controle externo, porque ficando mais velho, né, a gente passa a perceber o seguinte: você já percebe quando é mais jovem, mas assim, acima de tudo, a tua maturidade no MP, exercer poder sem controle, a consequência é abuso. Também acho, tanto que eu vivo aqui reiterando, eu acho uma visão minha sobre isso, também pelo tempo, né, de que governo sem oposição não funciona, né? Todo governo precisa de oposição e de vigilância, inclusive a vigilância do Ministério Público, da imprensa, né? Não acho que não pode ser tudo a favor, né? Se for, não tenha dúvida, vem a história da soberba. E a soberba é muito ruim para quem está no poder e para quem depende dele, né? E imagine assim, aquilo que a gente falou no início da candidatura única, veja exatamente a dificuldade, né? É você ter a capacidade de compreender que aquilo é momentâneo e transitório. Senão você pode incorrer em erros crassos, né? Imaginando que você é detentor de todo conhecimento e capacidade de gerir sem que desenvolva. Talvez isso eu tenha melhorado muito, né? O que eu chamo lá, a Janaína está ali, está ouvindo, ela já cansou de ouvir isso. Eu digo o seguinte: talvez eu tenha tido, ao longo desses anos, a capacidade de desenvolver a escuta ativa. Eu acho que se a gente parar para escutar, maturar, e às vezes ter a capacidade de não ir para o enfrentamento imediato, mas entender como e qual o momento de atuação, talvez o resultado seja muito eficaz. Só não dá para fazer isso aqui, né? Porque a resposta tem que ser imediata. Esse tempo de maduração aqui não é possível, né, Jané? 22 anos você passou, né? 22 anos. Da última última vez que você foi Procurador-Geral de Justiça. Eu lembro que no Ministério Público era o que vazava, né? Os embates, né, eleitorais, de escolha. Tinha situações assim terríveis, cartas anônimas. Você lembra dessa história? Isso sumiu, desapareceu, né? E eu acho que o tempo tem ensinado que é fundamental que você tenha divergência interna, você mantenha o diálogo, mas é fundamental que você preserve as pessoas. Respeito. Isso, eu acho que respeito é o que deve nortear a relação interpessoal. E eu acho que o Ministério Público de Alagoas avançou muito nisso. Eu acho que talvez a gente que é mais antigo, da terceira geração, não, já sou da segunda geração, terceira e a quarta, acompanhei. Era muito ruim. Era muito lá ruim. De fora isso me incomodava. Muito ruim mesmo. E acho que, na verdade, quem mais sofre com isso, quando você não tem essa capacidade de implantar o respeito dentro da instituição, é a população. Eu lembro, na verdade, assim, tem algumas coisas que marcam, né, a convivência com o jornalismo alagoano, né? Eu diria que talvez uma das maiores entrevistas, maior não, mas eu diria a entrevista mais complexa, né, foi um bate-papo Ricardo Mota, Leão e o consultor jurídico da Assembleia Mendes de Barros, falando sobre um tema, talvez o mais importante, falando sobre responsabilidade fiscal naquela época, no sentido de estabelecer o controle efetivo com percentuais destinados a pessoal, né? Eu lembro, foi uma entrevista longa, né? E eu recordo assim, onde eu estou me metendo, né? Primeiro eu estou com o Ricardo de um lado e, lógico, com o maior provocador do estado de Alagoas, que era o doutor Mendes de Barros. Né? Mas eu estou dizendo assim, mas eu guardei isso, né? E até digo comigo mesmo, consegui sobreviver, né? Portanto, aquilo me ensinou muito. Eu também. Né? Mas para fazer esse registro. Sobreviver às provocações do doutor Mendes, só vou fazer aqui um registro muito rápido. Uma vez entrevistando ele, aí eu fiz a pergunta a ele, disse: tenho certeza que essa pergunta não é sua. Você é inteligente demais para fazer a pergunta. Eu digo: caramba, essa é a maneira mais delicada de dizer que você cometeu uma estupidez. Eu digo: obrigado, também vamos parar por aqui. Eu vou fazer aqui a minha última pergunta, depois eu passo para você fazer a última. A minha última é o seguinte: nesses 22 anos que o separou, uma coisa mudou. Se chama redes sociais. Isso é uma novidade. Então, qual seria a sua opinião
pessoal mesmo, você tem uma opinião institucional, mas é uma opinião pessoal sobre a regulação das redes sociais. Eu diria... Inclusive para os integrantes do Ministério Público. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria o seguinte, até quando a gente pensa, eu vou me referir a Janaína e a vocês, quando a gente pensa num plano estrutural de ação da área de comunicação, é necessário que a gente identifique e formule um diagnóstico daquilo que efetivamente a gente precisa atuar para refletir a ação do MP. Né? Portanto, a gente tem que pensar hoje no espaço clássico, tradicional da imprensa, eu acho fundamental, porque você tem um público determinado que entende aquele linguajar. Eu acho que menos emocional, né? Isso. E acho que a gente também não pode se afastar da rede social. Agora, digo sempre assim, a rede social ela precisa ser tratada, ela precisa ser trabalhada por profissionais da área de comunicação. Eu, particularmente, ninguém vai encontrar o Leandro na rede social, salvo, obviamente, não tem como, né, porque você às vezes está em determinado ambiente, obviamente você participa, mas eu, Leandro, não tenho rede social. A Janaína até diz assim, Leandro, precisa ter. Não, vamos fazer o seguinte, né? deixa o MP ter a rede social, acho que a gente precisa trabalhar na imprensa escrita, né? O Raido ainda é, sem dúvida nenhuma, né, um espaço fundamental, porque tem aquele público, né, que ainda dele faz uso e algo interessante, ainda com uma sobrevivência, né, está presente, né, esse novo formato que nós estamos aqui, mas eu acho que rede social é para quem tem muita habilidade e tem que ter necessariamente muito equilíbrio na sua utilização. Também, me perdoe. Portanto, mas a questão da regulação especificamente? Eu acho que, na verdade, esse é um fenômeno mundial, né? Eu acho que, na verdade, necessariamente a gente pensar, mas acho ótimo quando essas questões surgem, porque, na verdade, assim, a gente está diante de um momento que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre dois valores fundamentais. Um é a liberdade de expressão. A outra, necessariamente, é como você preservar a privacidade e intimidade do indivíduo. Quando você tem dois valores desses em conflito, não é fácil o processo de regulação, mas ele vai ter que avançar. E já existe minimamente uma regulação sobre isso, ela vai ter que ocorrer. Agora, encontrar esses parâmetros, né? Existem estudos, né, no mundo inteiro que a gente trabalha para resolver esses conflitos, né? Tem a teoria da ponderação, tá? Então, é complexo, né? Na verdade, quando você pega uma carta constitucional com valores imensos consagrados, eles vão, em determinado momento, estar em conflitos. É só uma observação. Eu acho que se você usar a legislação que você usa para a vida real, né, nesse mundo virtual, eu acho que já melhora muito, não é não? E eu diria, talvez, isso, Ricardo, isso de forma imediata, mas eu acho que talvez essa geração que está em formação, se ela receber durante o seu processo de consolidação enquanto indivíduo, educação na utilização desse espaço, só que isso ocorrerá daqui a uma ou duas gerações, isso vai acontecer, mas é fundamental que esse tema seja abordado nas escolas. A gente talvez tenha hoje um tema muito mais complicado, muito mais complexo que esse, não mais que esse, mas engajado a isso, que é o uso e a utilização da inteligência artificial, né? A gente sabe que não é simples. A gente teve a oportunidade de fazer um congresso internacional aqui, onde a gente trouxe atores que participaram do processo de regulação disso na Europa. Portanto, assim, a gente tem, estou me referindo à Europa, né? Não a Europa no sentido de ser melhor que a gente, eu estou mostrando, né, onde necessariamente o conhecimento foi produzido, teve o seu início de produção. Eles ainda estão discutindo, debatendo o processo. Avança muito mais rápido, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Acho que isso precisa ser muito bem utilizado hoje. Se qualquer um aqui pretender utilizar hoje as ferramentas que tem no tocante à inteligência artificial, a gente fica assustado, mas a gente quer saber com ela conviver. Também queria que você finalizasse com... Eu só vou fazer uma última pergunta para o doutor Leandro aqui. Você falou que eu acho interessante isso. Quer dizer, o seu compromisso com o Ministério Público é concluir o seu mandato de procurador-geral. O que as pessoas podem e devem cobrar do Leandro Araújo daqui a 2 anos, quando termina esse mandato? Eu diria o seguinte, o meu compromisso é de agir da forma mais transparente, né, nas relações institucionais. E mais que isso, o compromisso não é do Leandro, o compromisso é do MP. Que eu costumo dizer assim, eu não posso assumir esse encargo considerando a existência de 150 promotores ativos, né? Portanto, esse encargo tem que ser, né, compartilhado com todos e, obviamente, com a capacidade de identificar onde necessariamente cada um desses atores foi eficiente ou ineficiente, porque da mesma maneira que eu digo lá, eu não necessito de protagonismo individual.
né? Eu quero que as ações sejam reconhecidas em nome do MP. Né? O leão é transitório, né? O leão, né, tem noção de finitude, não tem como a gente achar diferente hoje, mais do que nunca, né? Está mais próximo, né, do que lá no passado, né? Mas se a gente tiver essa capacidade de mostrar que o Ministério Público é representado por vários órgãos, esses órgãos responsáveis são de responsabilidade de vários atores, vão cobrar de todos. Talvez o papel que o Leão possa desenvolver na chefia é fazer com que essa responsabilidade seja compartilhada, e eu tenho o dever também, né, de fazer com que esse agente que é responsável também preste, né, contas à sociedade alagoana, né, porque por vezes vamos transferir tudo para o Procurador-Geral, né, vamos transferir para o Procurador-Geral aquilo que é do Procurador-Geral, e por conta do que o Ricardo colocou no início, dessa independência funcional que está consagrada na Carta Constitucional. Ok. É isso, queria agradecer demais a presença. Obrigado, Ricardo, também. Hábil como sempre. Hábil como sempre. Ele já tinha me alertado. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. A todos.